Conta pra gente essa Francisco, história. eu aprendi a vender com 7 anos Avon. E por ter outras pessoas vendendo, não é que, Josi, você já estava vendendo Avon. Não. Tinha uma pessoa que vendia e eu via ela vendendo e eu queria fazer aquela venda do mesmo jeito que ela fazia. Uhum. Chegar ali, olha, batom. Minha origem é ser muito humilde. E eu ficava apaixonada por aquelas revistas da Avon, onde vinha os pratos de comida. Onde via aquelas coisas bonitas na revista. Eu olhava ali e dizia, é a mesma coisa, eu estava vendendo e comendo aquilo. Entendi. Então, eu vendia apaixonada com aquilo que eu estava vendendo. Fala galera, estamos aqui mais um episódio do Controller Cast. Nossa amiga querida aqui, Josi Gondim. Josi é CEO da Popcash, Isso. né? É empresa de Créditos e serviços, créditos e serviços. E a gente está aqui, é um privilégio muito grande. Josi, além de amiga de muito tempo, Exato. é nossa cliente e estamos recebendo hoje aqui para conhecer a sua história. Josi, conta sua história pra gente. Vamos lá, obrigada Francisco e a Controller também, principalmente por esse convite. E fico honrada para estar aqui hoje na Controller Cast, contar um pouquinho da minha história. Vamos dizer que uma hora a gente não conta, né, a nossa história, mas a gente pode resumir alguns dos melhores momentos, porque é isso que faz com que sejamos gratos. São os bons momentos. E os que não foi bom, a gente coloca como acréscimo e faz com que isso vire bom também. Você colocou um pouquinho aí sobre CEO da Popcash. Sim, eu já estou à frente da Popcash. Já são aí quase 16 anos dentro do mercado de crédito consignado. Eu sou correspondente bancária autorizada no mercado de créditos e serviço. Porém, dentro dessa loja mesmo, como CEO, estou desde 2010. 2010, né? Então, são 13 anos à frente como empreendedora e registrada na minha própria loja. Ao chegar mesmo dentro desse próprio mercado, já vem uma outra quantidade de situações ou de profissões que a Josi em si carrega nas costas, né? Na verdade, era Josivânia. Aí alguns conheciam como Vânia e outros José Vânia. José Vânia não existe, minha gente. Aí esse nome Josi foi uma das minhas supervisoras em 2006, quando eu fiz uma viagem para a Feira de Santana. Tem um treinamento que foi minha primeira loja loja que eu me apaixonei com pessoas. Trabalhei primeiramente com essa empresa, que na antiga era Losango, era Fale com a Moça, dentro das redes Insinuante. Eu lembro. Insinuante, há muito tempo. E foi lá que me apaixonei pelo mercado de crédito. E essa supervisora disse, eu vou ligar para... Porque naquela época era fax. Na época de fax, colocava lá as propostas, demorava uma eternidade para chegar retorno, né? E não sou tão velha não, tá? É isso que eu ia dizer. Não somos tão velhos. Na verdade, a loja estava ultrapassada. Loja estava ultrapassada. Exatamente. Porque foi 2006, 2005, 2006. Verdade. E nesse mesmo período aí, a minha supervisora, Kátia, ela dizia, não tem como eu te chamar de Josivânia, ou os clientes se adaptarem com Josivânia. E aí abreviou, ficou Josi. E hoje em dia até eu digo Josi com Y, para ficar chique, né? Mas e hoje as suas lojas é Popcash, mas antes era Josi Promotora. Josi Promotora. Começou com Josi Promotora. Exatamente. E tinha colocado justamente porque o pessoal chegava, não procurava qual era o nome anterior que tinha antes de ser a Josi. Né, que era um pessoal, uns sócios meus de Fortaleza. Só chegava que era Josi. Então, todo mundo era Josi. Hoje, atualmente, quando chega alguém lá, não, eu falei com Josi. Josi não está aqui, não. Eu falei, foi com Josi. Então, todas as meninas, quando não são apresentadas logo de imediato, chega na empresa, já é Josi. É Josi. Entendi. E aí, depois vem a apresentação de cada especialista dentro da empresa, com sua especialidade, né? E se apresenta. E aí surgiu a Josi Promotora, hoje Popcash. Mas antes disso, existia uma Josi casada, uma Josi empreendedora, Josi mulher, Josi mãe, Josi filha. E eu digo que hoje eu não me rotulo ou me intitulo com os diplomas, certificações que a Josi tem. Eu digo que eu sou humana e na minha veia corre sangue de vendedora, né? Sou uma eterna vendedora. No seu Insta você tem lá, vendedora apaixonada. Exatamente. Apaixonada em vendas, apaixonada em vendas, porque foi nas vendas que eu me redescobri.
Foi nas vendas que me deu oportunidades, abriu grandes portas para mim, e foi essa questão de, tanto das vendas, como eu geralmente digo, do sorriso largo, e eu tenho muito isso, vender, apaixonada por venda, justamente isso, é vender com um sorriso no rosto. Massa. Nos deparamos com tantas pessoas que hoje estão à frente das vendas, obrigadas. Às vezes é uma situação de estar faltando isso em casa, então só tem isso, só tem a venda, eu vou... Tá muitas vezes pela remuneração, Pela né? remuneração. E não pensa que por trás desse serviço em si tem um CNPJ, tem um empreendedor que está ali apostando as fichas naquele colaborador, e aquele colaborador mal selecionado não dá a mínima para que aquele empreendedor faz. Josi, vamos lá. Você hoje está à frente de... São 4 empresas. São 5. 5 empresas. 5 empresas. Perfeito. Eu lhe acompanho, a gente se Sim, conhece, lhe sim. acompanho. Eu vejo que Josi busca muito conhecimento. Josi está sempre viajando. Exato. Josi faz mentoria e enfim, está sempre buscando aquilo que tem de melhor, aquilo que tem novidade para trazer Sim. para o seu negócio. Sim. Mas vamos voltar lá atrás. Ah. Josi, antes, como é que Josi entrou nesse ramo? Como é que se descobriu como vendedor? Em que momento você virou a chave e disse, isso aqui é que eu vou seguir? Vamos voltar lá na origem. Conta pra gente essa Francisco, história. eu aprendi a vender com 7 anos Avon. E por ter outras pessoas vendendo, não é que, Josi, você já estava vendendo Avon. Não. Tinha uma pessoa que vendia e eu via ela vendendo e eu queria fazer aquela venda do mesmo jeito que ela fazia. Uhum. Chegar ali, olha, batom. Minha origem é ser muito humilde, e eu ficava apaixonada por aquelas revistas da Avon, onde vinha os pratos de comida. Onde via aquelas coisas bonitas na revista. Eu olhava ali, eu dizia... É a mesma coisa, eu estava vendendo e comendo aquilo. Entendi. Então, eu vendia apaixonada com aquilo que eu estava vendendo. Eu passava... Você era apaixonada pelo que vendia. Pelo que vendia. Então, eu passava o quê? Aquelas comidas. Olha, imagina a sua mesa com essa comida aqui. Olha o desenho dessa comida aqui na sua mesa. Que massa. E aí, eu fazia. Na hora que a menina me entregou aqui a taça, eu disse... Quantas vezes, lá na infância, eu imaginava segurar uma taça dessa, né? Colocar a minha mão aqui e segurar uma taça dessa assim. Chique. Mas aí passou por muitos processos para você hoje pegar e dizer, faz parte da sua rotina. E essa rotina em si é aquela situação. Morei na roça por muitos e muitos anos. Aprendi a cozinhar na beira do rio, porque meus pais, por ser lavradores até hoje, e sempre cuidaram de roça, plantaram cebola, e isso foi um ensinamento que eu tive. Josi, para estar onde está hoje, Josi não é a empreendedora, Josi não é, como eu coloquei anteriormente, a quantidade de títulos. Ela é aquela pessoa, aquela menina que foi colocado dentro das suas raízes, suas origens, o crescimento de, se tiver 3 e tiver só para 2, como os 3, onde tiver alimentação para 2. E o nosso conhecimento, nosso aprendizado dentro de casa é que o que nós fizermos, nossos pais faziam muito isso, o que nós fizermos vai ser de melhor para vocês. E o que é que eu posso deixar de aprendizado enquanto criança? Era a educação, era o conhecimento. Essa foi a minha saga de o que eu puder fazer e buscar de conhecimento, honrando o que meus pais fizeram, foi o conhecimento, foi a educação. Já cheguei muitas vezes, quando pequena, a adoecer, porque às vezes tinha feriado, às vezes tinha aquele tempo mais prolongado, só que eu queria estar dentro da escola. Dentro da escola sempre foi uma segunda casa para mim. Sempre foi aquela questão de eu estar com novas pessoas, acho que justamente hoje me descreve muito, de estar com novas pessoas, de estar com pessoas que me acrescentam de alguma forma, de conhecimento, em aprendizado, em conquistas. Eu vislumbro com a conquista do outro. Quando a pessoa chega assim e diz, Josi, eu consegui isso. Se eu já estava sabendo da situação, aquilo me deixa assim, vislumbrado. Nossa, eu estava... Gratificante. Gratificante. Eu estava nesse momento e a pessoa conseguiu. A pessoa conseguiu. E isso é muito das minhas raízes. A minha mãe me ensinou desde cedo a ser uma pessoa que busca conhecimento e economizar. As minhas primeiras conquistas, eu estava até falando para a minha filha, quando eu comprei a bicicleta dela agora esse ano, aí eu disse à minha mãe, eu ganhei minha primeira bicicleta, ganhei com 15 anos. Eu já vendia verdura, hoje lá nas minhas raízes,
do meu local de Xique-Xique, Bahia, sou natural de lá. Eu não sabia. Natural de Xique-Xique, Bahia. E aí eu voltei lá agora para colher alguns depoimentos, né? Agora já nessa andança mesmo de me redescobrir como palestrante e estar na descoberta também como mentora, é justamente isso. De onde eu vim para onde eu quero ir. E estando lá no meu local, em Nova Iguira, eu fui perguntar o que é que eles lembravam de mim lá dentro. E aí um dos depoimentos que vem muito é: você é a verdureira que todo mundo amava. Quando você saiu daqui, que entrou outra pessoa e disse: olha, só querendo ser Vânia, porque me chamava Vânia. Só quer ser Vânia, mas ninguém vende verdura aqui como ela. Porque justamente isso, eu não vendia verdura, eu vendia uma conversa. Eu vendia chegar lá e estar um pouquinho conversando, vendia pimentão, cebola, tomate, coentro, aquelas folhinhas de cebola, alface. E quando eu chegava lá, eu vendia, às vezes, quando eu voltava, ainda almoçava na casa da pessoa. Com as Você coisas criava que eu vendia. relacionamento com as pessoas. Talvez você nem soubesse o que era isso, Não, né? O significado da palavra. Exatamente. Mas você já tinha isso na sua essência. Já você não tinha. Precisou estudar, buscar para saber. Não, porque minha mãe, se você parar 10 minutos, 20 minutos com minha mãe, você já vai saber uma história todinha. Porque ela conta e ela te conquista no conversar. Eu fiz uma viagem, a primeira vez que eu fui apresentar o mar para ela, eu viajei para Morro de São Paulo, e ela com medo de mar, porque um dos meus irmãos se afogaram, e ela disse que não queria ir não, porque aquele mar poderia derrubar ela e ia ser ruim. E quando ela chegou do outro lado, que ela viu aquele mar... Como é grande! Como é grande! E aí, quando eu levei ela para conhecer, eu fui, tava com outras pessoas. Quando eu voltei, eu disse: mãe, quem era essa pessoa? Se ela estava conversando aí. Não sei não, eu conheci aqui altos papos. Então tá na genética, tá na né? genética, altos papos. Isso para mim, assim, a questão de estar com a pessoa é saber onde está a dor dela. Perfeito. Aonde está a dor, como é que eu sempre fui assim instigada e sempre fui inquieta a ver o que é que eu posso fazer a mais por você. Não é vender por vender, não. É você solucionar um problema do teu cliente. Solucionar. E hoje, independente de ser cliente, de ser dentro de casa, eu coloquei na cultura da empresa com as meninas hoje atualmente, todos os dias vamos ter problema. E a gente vai orar realmente para esses problemas, porque se aparecer problema, vai aparecer o cliente. Claro. Vai aparecer o cliente. Tendo esses clientes, o que é que a gente vai fazer? Vai solucionar. Perfeito. E quando vier até mim com um problema, venha com 2 ou 3 soluções. Perfeito. Se você, de qualquer forma, não encontrou uma solução, aí sim, você chega até mim: Josi, não encontrei solução de forma alguma. Já raciocinei e não achei uma solução. Aí eu vou te ajudar a instigar. Eu costumo dizer que eu trato os meus clientes e também os colaboradores de uma maneira socrática. Todo mundo já sabe a resposta. Eu só vou instigar para que você realmente dê a resposta que você quer ouvir. Bem. Estimulá-los a buscar o conhecimento. É interessante isso que você fala, essa questão do relacionamento. Eu pensei aqui em algumas situações, por exemplo, já passei muito por isso quando você vai numa loja de roupas, por exemplo. Tem vendedor que, tipo, ele quer vender. Quer vender. Às vezes você botou a roupa ali, você sabe que tá horrível, mas o vendedor diz: tá lindo. Tá lindo. Nossa, sabe o que mesmo pra assim, você. Às vezes eu fico meio sem paciência, eu digo: olha, não venha com conversa de vendedor. Eu tenho até que tratar isso, porque assim... Exatamente. Mas assim, é ruim quando você percebe que a pessoa quer vender por vender. Exato. Hoje tem uma loja aqui em Petrolina que eu particularmente admiro muito, e tem hora que eu vou lá só para fazer relacionamento. Eles me ligam e digam: passa aqui, toda sexta tem um happy hour lá. Sim. Aí ele bota uma cervejinha, um negócio, aí já virou assim uns 2, 3, 4 amigos assim, que já virou um point, e a gente vai lá só para fazer relacionamento. Às vezes eu nem tô comprando. Sim. Mas vou lá só para poder trocar ideia, para conversar, porque é gostoso aquele momento. Você sente que é verdadeiro. Exato. Ele não tá ali interessado que você esteja todo momento querendo comprar. Exato. E o relacionamento é extremamente importante. E você falando aí já dá abertura. Hoje o que nós fazemos, você com a Controller e eu estando à frente da Popcast e de tantas outras coisas que a gente vem a fazer, é justamente isso. Não é só o nosso nicho. Exatamente. É como agregamos no nicho do outro. Levar soluções. Levar solução. Hoje as pessoas colocam para mim, por exemplo, quando eu estou em algum evento, ontem mesmo tive uma live, e essa live para mim, por mais simples que tenha sido, ela foi assim surreal no sentido das pessoas chegar no meu direct e dizer: coisa tão simples, e eu não tinha parado para avaliar em relação aos meus custos, em relação ao meu orçamento familiar, quanto interfere
nos gastos que eu tenho. E para mim, assim, é uma atitude de fazer uma live e transformar vidas. É uma atitude de eu fazer um movimento e outra pessoa se interessar por aquele movimento. E aí é onde eu digo, quando eu estou em um ambiente que eu consigo modificar ou fazer com que aquela pessoa se engaje comigo de alguma forma, já estou bem. Cumpriu a missão, cumprir a missão, cumprir a missão. Porque você se sente útil e não usada. Perfeito. Se sente útil e não usada. Eu estava ouvindo um podcast hoje que dizia o seguinte, que acho que empresa, esqueci até o nome da pessoa que estava sendo entrevistada, mas que dizia o seguinte, eu deixei de investir em empresa que só tem o propósito de ganhar dinheiro. Então, assim, não é só o dinheiro, é fazer a diferença na vida das pessoas. Fazer a diferença. E aí, isso, quando fala pessoas, é desde o cliente, o colaborador, em todos os aspectos a gente tem que buscar sempre oferecer o melhor. Exato, né? exato. Hoje, o mercado, você sabe, as pessoas não estão querendo trabalhar só por dinheiro. Existe agora um termo chamado salário emocional, que as empresas têm que se reinventar para poder estar ali segurando os colaboradores. É o que é. Né? Ali eles vão trabalhar a emoção. E se trata muito também da empresa estar preparada para isso também. Exatamente. Né? Para colocar. Porque você tem que saber que, como hoje, como empreendedor, e nós estamos na capacitação de pessoas constantemente, né? E se não é por rotatória, é por adaptação mesmo, que pessoas, ela tem que se encaixar, ela tem que ter esse encaixe mesmo dentro da empresa. Hoje, como gestora, na parte de gestão, o que é que eu avalio muito? Tem a minha sala, fica no escritório lá em cima. Quando eu digo às meninas, vem cá, aí eles, já vou para a sala da psicóloga. Já vou para a sala... Porque, assim, às vezes eu percebo que na face da pessoa tem alguma coisa incomodando. E, às vezes, não é dentro da empresa, já vem com uma carga pessoal. Quando você está com o emocional vindo de casa, já sem estar resolvido, você não consegue desenvolver. Perfeito. E é ser humano. Ah, não, vamos distinguir. Você vai... empresa é empresa, casa é casa. Mas só se fosse realmente tivesse um gelo no lugar do coração. Mas para você que tem um coração ali, nem sempre consegue distinguir o que é a relação de casa e relação empresa. E para mim, hoje, é a questão de me adaptar com os colaboradores. Eu digo... precisamos ser racionais, né? Sim. E saber que tem um CNPJ por trás daquela empresa. Perfeito. Mas também tem um coração quando se trata de seres humanos. Perfeito. E na minha gestão, até então, eu tive alguns colaboradores agora que estavam comigo 9 anos. Eu trato muito isso. 2 coisas. Primeiro, você busca o conhecimento e busca estar com pessoas que te levam ao conhecimento. Muito bem. Né? Te leva ao conhecimento. Hoje eu tenho a oportunidade de onde eu estou, quem está do meu lado, eu arrastar. Eu puxar, eu segurar na mão de você está preparada para ir para o mesmo segmento que eu estou, no mesmo nível que eu estou de conhecimento, e nem sempre eu tenho a oportunidade de transbordar todo o conhecimento. Claro. Porque às vezes o espaço ele não dá a oportunidade de você dizer, eu posso ser mais, né? Acrescentar mais, mas tem pessoas que elas não se permitem. Assim, eu costumo dizer que não existe, as pessoas falam muito que tem a vida pessoal e a vida profissional. Não existe 2 vidas. É uma pessoa só. Não tem como você estar bem na vida pessoal e vice-versa. Assim, é uma coisa só, não tem como. Mas falando disso, Josi, aí me veio aqui você, empreendedora, à frente de 5 empresas, ainda tem as tarefas que são normais ali, geralmente mais... Que a mulher tem mais afinidade, de casa, de mãe. Como é essa rotina? Como é que você consegue administrar isso aí? Então, eu vou dizer assim, a primeira questão em tudo é força de vontade. Você tem que ter um objetivo, um para quê e um porquê. Quando você tem para quem e o porquê. Exatamente. Quando você tem isso bem claro, você vai saber que quando você sai de casa, que deixa os filhos, ou você sai que eles estão dormindo e você volta eles estão dormindo, tem um objetivo. Perfeito. Tem um objetivo. Nem todos os dias a gente vai conseguir dar 100% de eu como mãe, ou 100% eu como empresário, ou 100% eu no social. Mas o que vier de percentual, eu vou dar a minha dosagem máxima. Quando eu estou dentro de casa, aquilo que é habitual, meus meninos já me receberem na porta, já batendo na porta. Mãe, tá chegando! É o habitual. Se eu estou dentro do carro, já chega na porta do carro. Isso para mim é um acolhimento. É que, por mais que eu esteja distante,
ao chegar dentro de casa, eu sou bem recepcionada. Recarrega as energias, né? Recarrega as energias. Recarrega as energias. E de todo o passo que eu dei até agora, o passo maior foi em saber que o meu esposo, ele estava comigo em todos os momentos. Todos os momentos. Então, para mim ser mulher, para mim ser mãe, para mim ser empreendedora, eu tive alguém e não foi atrás, foi do lado. Que massa. Foi do lado. Show. Porque até as minhas mentorias, geralmente eu conto isso muito, eu fiz meu desmame do meu filho João em São Paulo. Eu fiquei 5 dias em São Paulo, estava amamentando, e lá foi aquele momento que eu disse, eu acho que eu vou embora. E aí a minha mentora, a Gênia, ela disse, não, você vai fazer o desmame de João aqui, porque você precisa pegar algo para o seu crescimento. E eu sempre tive pessoas assim de me impulsionar, por mais que em nossa jornada a gente tem que saber quem são as pessoas que estão ao nosso lado. E essa pessoa, por exemplo, dentro de casa, essa pessoa é meu esposo. Fora de casa, vem meus mentores, Perfeito. Que não é só um mentor. Perfeito. E o recarregar da energia é meus filhos, é a minha base. Isso é importante você estar falando, porque acho que todo empreendedor, todo empresário, ele deve ter um mentor. Obrigatoriamente tem que ter um mentor. E não necessariamente esse mentor vai ser um grande nome, alguém. Sim, esse mentor pode ser uma pessoa próxima, que tem mais experiência. Uma pessoa que entenda um pouco a mais daquele... Perfeito. Para você trocar experiência, para você levar desafios, para você estar ali trocando ideias. Exato. Eu já vim mentorada de berço, porque minha primeira mentora foi minha mãe. Eu já vim mentorada de berço. Eu digo assim, que... com todo o aprendizado que eu adquiri dela, por mais simples que seja, eu digo, é minha mentorada de pé rachado. Porque o simples do nordestino é justamente o simbolizado do nordestino, o nordestino é pé rachado, né? Então, a minha mentora de pé rachado, por ser nordestina. E a minha mãe, ela, pela simplicidade dela, veio ensinar de você ser melhor no que você é, você ter o aprendizado e fazer com que esse aprendizado seja replicado para outras pessoas. E quando você vai, mas volta, que sua base está te esperando. Você vai, mas a sua família está te esperando. E meus melhores amigos sempre foram meus pais. Meus melhores amigos sempre foi o meu centro. E até agora, por um certo tempo, eu digo assim, porque a gente tem que colocar na balança aquilo que você te impulsiona e aquilo que, na maioria das vezes, está prendendo um pouquinho de você seguir mais. Eu era, em si, o centro de resolver tudo. Até quando eu aprendi... Os pilares da família. Os pilares da família. Aprendi, de certa forma, a dizer não para algumas situações, para que eu tenha um sim lá na frente. Sim. E isso requer dizer não também para a família. Perfeito. Dizer não é dizer não, que nesse momento eu não consigo te ajudar, eu não consigo ir até aí para resolver. E que dentro da minha possibilidade... E deixando claro que isso não é uma ação egoísta, não, na verdade. Não é uma ação egoísta. É um outro sentido. E o principal formato do dizer não é quando você diz não para outra pessoa, você está dando abertura a abrir um sim para que ela enxergue a solução sozinha. Perfeito. Enxergue a solução. Saia dessa dependência. Que às vezes vira meio que uma prisão ali e a pessoa se sente Exatamente. Que não consegue resolver nada sem você. Eu não consigo, porque a pessoa já resolve para mim. Consegue. Eu estava com um exemplo em um curso, em um evento, uma imersão, há 2 semanas atrás, e aí essa imersão tinha uma das pessoas que eu tinha levado para pegar, porque ela tinha dito assim, Josi, como é que você faz tanto evento, você está em tantos locais, você tem filhos, tem esposo, seu esposo nunca pensou em te deixar, não? Ele não é doido? Ele não é doido porque todo investimento hoje que eu faço é combinado. Por que eu estou fazendo isso? Perfeito. Por que eu estou fazendo? E quando eu não faço de supetão, como diz no popular. Claro, eu não planejamento. É um planejamento. Eu digo, eu estou indo para isso. Aí, quando é alguma coisa que eu tenho dúvida, exemplo, a mentoria de São Paulo, eu fiz o desmame, eu fui para a mentoria e lá eu não estava combinado de fazer a mentoria, eu fui para fazer um evento, para estar dentro de um evento, o Equity Mais. Não, o Summit. E lá na SMR, em São Paulo, quando eu cheguei lá para fazer esse evento, aí surgiu a mentoria no final. Só que até então eu não sabia nem o que é que eu iria fazer dentro dessa mentoria. Uhum. E aí, quando o meu mentor, João Kepler, olhou para mim e disse, você sabe o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, sinceramente, qual é o seu negócio? Eu disse, sou correspondente bancário. E aí ele disse, você sabia que aqui hoje eu sou sócio do pessoal do Banco BMG, eu já sei como é que o seu mercado funciona.
E aí ali eu já vi uma esperança de alguém entender do nicho. Porque, como você falou, mentor é isso. Ele tem que entender um pouco do seu mercado. Claro. Mentor não é chegar aqui e dizer assim, olha, você caiu de paraquedas no meu colo e eu vou te ensinar. Não, ele tem que ter uma noção do que é o seu mercado. Na verdade, o mentor ele já viveu muitas vezes aquilo que você está vivendo. Então, assim, é uma ponte para que você não necessariamente precise passar por certas situações. Exato. É um encurtado de caminhos, né? Abreviando ele já viveu, ele vai dizer, não, vá por esse caminho que eu já passei e eu sei que é melhor. Exatamente. E hoje, na minha trajetória, eu já passei por 4, 5 mentores e ainda tenho mentores ativos comigo. E é uma das coisas, como eu falei para você anteriormente, a gente entrou aqui no consenso que não tem como seguir o caminho se não tiver essas pessoas. Concordo. Quando eu coloquei para você que minha mãe foi uma mentora, porque foi a mentora de ensinamento dos pilares básicos. Sim. De lá para cá, a gente segue um outro caminho na jornada de empreendimento, de casado. Talvez a mais importante, acho que a mais importante. Porque você vai formar a sua família. E de lá, aqueles pilares que foram trabalhados, ele vai ter um novo planejamento. Não se tornar um repetidor de padrões. Porque quando você não busca o conhecimento, o que deu certo ou o que deu errado, você vai colocar dentro do seu relacionamento, na sua base. E busque, quando eu falo de mentores, é justamente isso. Tudo que não deu certo, deixe lá no passado. Faça com que isso lá seja colecionadores de diploma do que deu errado e que você vai fazer certo daqui para frente. Sim. E dentro da própria base, você vai fazer os seus padrões. Você vai fazer os seus conhecimentos serem aplicados e ter essa essência de, se eu fui em busca de ser uma melhor empreendedora, é porque eu tive um suporte. Se eu estou em busca em aprendizado, ser mãe, ser pai, é uma faculdade eterna. Todos os dias você aprende coisas novas. Né? Mas eu costumo dizer que o pai não chega nem aos rastros da mãe. Infelizmente não, acho que felizmente. Obrigada. Chega assim, eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses e eu sei o quanto a mãe se dedica infinitamente mais do que o pai. E por mais o pai tem muito aquele papel do provedor, sim, né? Sim. Mas a carga da mãe é pesadíssima. E olha, assim, você falando agora de pai e mãe, né, no seu centro de responsabilidade, quando eu ganhei a Alice, com 6 dias, eu já estava praticamente, foi cesárea, e eu já estava voltando para empreendimento. Já 6 estava dias. 6 dias, cesárea. Só que eu não estava dentro da loja, mas eu estava no home office já trabalhando. Foi justamente, eu ganhei na segunda e na sexta-feira, não foi em 6 dias, foi 5 dias. Eu estava fazendo pagamentos. Isso é legal porque, assim, as pessoas romantizam a vida do empreendedor. Sim. Porque empreender é muito bom, eu vou trabalhar pouco, eu vou, né? Existe eu vou estar ganhando mais, né? Eu vou estar ganhando mais e para mim eu vou ter mais folga, né? Eu vou estar de férias. E aí você mostra que, tipo, 5 dias eu não consigo, eu tenho que dar conta porque, infelizmente, sou eu e acabou. E é isso. Exato. Empreender é isso. Empreender, muitas vezes, você assume responsabilidades. Você trabalha mais. Não necessariamente, às vezes, operacionalmente, mas assim, a carga de trabalho, de responsabilidade é muito maior. E não é a mil maravilha como as pessoas falam, não. Exato. E principalmente quando é uma empresa que está se iniciando. Quem entra no ramo de empresa, ele está realmente sendo presa. Né? Eu era meu financeiro, eu era vendedora, eu era quem fazia fechamentos, eu era quem elaborava a meta e fazia tudo isso no contexto. Hoje são 4 pessoas no meu ADM. E de vez em quando eu olho assim, eu disse, como era que eu dava conta disso tudo? É claro que a tendência a gente trabalha para chegar em um momento de desfrute. Mas não é fácil até chegar lá. Não é fácil. Agora me conta, aquela garotinha, aquela criança de 7 anos que vendia Avon, imaginava que fosse chegar um dia, estar à frente de 5 empresas, de estar buscando conhecimento, viajando para todo lugar aí, dando palestra e tudo isso, mentorando pessoas. Se algum momento pensou nisso, que fosse viver isso? Na verdade, não. Por ser de uma cidade pequenininha e uma boa parte das meninas da minha idade, ou de 7 anos, nem todos tinham tempo de estar brincando. Eu lembro que meus brinquedos, lá tinha um negócio de um lixão, e a maioria dos meus brinquedos era caixa de sabão em pó, eram algumas bonecas que eu achava, e era aquele tempinho de eu brincar. O tempinho de eu brincar era quando eu achava ali algum brinquedo, porque ou a gente, naquela situação de vendedora, ou eu trabalhava ali, 7 anos eu olhava uma criança e foi onde eu me... Com 7 anos você já olhava uma criança? Olhava uma criança, porque era a mãe dessa pessoa que eu olhava a criança que fazia venda de Avon. Ela era que vendia, e eu via ela vendendo Avon enquanto eu cuidava do filho dela.
Né? Era uma criança cuidando de outra criança. E é uma realidade de muitas pessoas em muitos locais. E naturalmente ali, certamente, você já cresceu. Né? Nossa, eu disse porque assim, você assumiu a responsabilidade muito cedo. Assumi. E hoje, assim, tem as leis aí, né, que criança não pode estar trabalhando, mas eu digo que amadurece. Faz um amadurecimento, principalmente... criança tem que ser criança, é verdade. Claro. Hoje a minha filha tem 8 anos, mas desde o ano passado que ela aprendeu a cozinhar. Hoje, se a gente estiver dormindo, deitada, ela acorda mais cedo, ela faz café. É mesmo. Ela faz o ovo dela lá, ela passa o queijo e ainda vai na bandeja. Eu fiz o café da manhã de vocês. Ainda leva na cama. Ainda leva na cama. E aí, se o irmão dela de 3 anos acordar, ela faz João, não se preocupa. Aí corta as frutas dele, coloca tudo. Eles desde cedo que aprenderam a ser independentes. José, castigar? Não. Não, de forma alguma. É dar independência, sabendo que o pai e a mãe, eles estão ali propícios a estar num dia e no outro não tá. Possa ser que venha um outro responsável, mas a gente tem que deixar nossos filhos preparados. Verdade. E aquela criancinha lá de 7 anos, ela aprendeu a ser vendedora, ela aprendeu a ter responsabilidade e ela aprendeu a fazer com que toda a rentabilidade, que era pouco naquela época, ainda peguei ainda a troca ainda de cruzado, era cruzeiro para real. Para real. Tenho 38 anos, né? Então, de lá para cá foram muitas mudanças. Ainda peguei essa mudança aí e isso fazia com que a moeda que eu pegasse, eu comprava pão e dividia com meus irmãos. Tinha 2 irmãos abaixo de mim. Nessa época, o pequeno, que é o caçula, ainda não tinha nascido, era eu e um outro. E essa responsabilidade era fazer com que eu fosse provedora de responsabilidade deles. Né? Eu era responsável, de certa forma. Minha mãe ia trabalhar e me deixava olhando as panelas. Debaixo de um pé não era pé de joá, não, era um outro fogãozinho a lenha. Era 2 blocos, colocava um bloco no lado, colocava ali a lenha lá embaixo, não era um fogão, né? Eram 2 blocos, então já olhava o tempo do feijão, olhava o tempo do arroz, para quando ele chegasse meio-dia, já tá ali com a comida pronta. Tinha os outros irmãos, mas também trabalhavam. Entendi. Também trabalhavam. Então, nós éramos 5 irmãos, e o aprendizado você é a única mulher. Então, você vai dar realmente conta da casa. Aprendi grandes responsabilidades desde cedo. Josi, foi ruim, você não tem infância, não ter aproveitado. Eu aproveitei da minha maneira. Do seu jeito. Do meu jeito. Perfeito. Eu aprendi a contribuir e a atribuir desde cedo. Aprendi há pouco tempo que isso é propósito. O que é o propósito? Servir. Eu aprendi a servir desde cedo, mesmo saber se isso era o meu propósito. E quando você colocou, se eu me via no futuro, hoje, ser quem é Josié, eu não tinha tanto tempo para sonhar nesse formato. Mas eu imaginava que eu não queria engravidar cedo demais, não queria fazer alguma coisa sem planejamento, não queria decepcionar meus pais, que era uma das coisas que sempre fui colocada nas minhas costas. O livre-arbítrio, meu pai dizia assim, eu aprendi a pilotar com 12 anos. Aí a primeira o primeiro formato que ele dizia, eu vou te ensinar também a pilotar moto, para quando eu estiver em algum local, que eu beber, que eu não consegui voltar, você ir me buscar. Você que era... Eu era piloto, assim, a moto toda. E ensinar, né? Mas já dando uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade. Então, assim, eu aprendi que desde cedo, tudo que eu fazia, ele tinha uma responsabilidade por trás. E você entende que essa responsabilidade, desde da sua infância, isso contribui para o que você é hoje? Contribui. Contribui porque o formato que eu estava colocando anteriormente, que o do livre-arbítrio era, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Agora, sempre coloque na balança o que é de consequência, de positivo e negativo. Perfeito. Tudo que você vai fazer, você pode. Hoje eu digo ontem, semana, conversando com o meu pequeno, eu disse, João, quem você é? Ele, João. Eu digo, repete quem você é. Porque eu ensinei ele a dizer, eu sou João, filho amado do pai. E isso, para mim, é um ensinamento que eu tive há pouco tempo. Sim. Só que nosso ensinamento, não sei, eu posso ser que não tenha sido nessa mesma linhazinha, é que a gente tem um respeito sempre por um superior. Isso. Tem um respeito por alguém. E meu respeito, primeiramente, vinha por Deus, como sempre, e depois os meus responsáveis, meus pais. Sim. E eu passo esse mesmo mandamento para os meus filhos. Todo aprendizado veio de cedo? Veio. Você repetiu padrões, possa ser que eu repita padrões dos meus filhos agora com responsabilidade. Claro. Né? Mas dentro da realidade do mundo hoje. Acho que a gente repete sempre padrões, mas tem pessoas que têm a facilidade de dizer assim, eu tô vendo um padrão, eu vou repetir, mas
eu vou ajustar, eu É vou isso. melhorar aquilo Exato, ali. exato. Né? A gente não tem... As ideias não surgem do nada. Sei lá, você teve uma ideia agora que de repente foi algo que você viu lá na quarta série. Sim, Um sim, professor sim. colocou aquilo lá e de repente na tua mente tu... Né? As coisas não vêm do nada. Então a gente tem essa tendência de repetir padrões, mas a gente tem que ter a inteligência de saber aquilo que é válido pra gente, o que a gente pode aplicar e o que a gente pode melhorar. Verdade. E quando eu estava em São Paulo, o Theo Braga, nós tínhamos reuniões online e ele colocava assim: o que é que vocês têm de ideia? Eu disse: Theo, surge tantas ideias na minha cabeça que eu nem sei dizer se eu consigo colocar em prática. Ele disse: comece a anotar. Porque toda ideia ela pode não ser válida agora. Isso. Mas ele vai ser válida em algum Em momento. algum momento ela vai ser válida. E em algum momento você vai ser válida. Aí hoje, nós fizemos uma dinâmica na empresa onde colocava quais eram as características positivas e negativas dos gestores, que somos, cada quem tem a sua sócia. E aí uma das características negativas a se melhorar em mim era a impulsividade, de pensar na ideia e já colocar em prática, né? Sim. E isso para mim foi bem reflexivo, porque eu dou abertura justamente para isso. Onde é que eu posso melhorar? E a impulsividade não necessariamente fosse ruim, mas você vai ter a ideia, você vai validar a ideia para depois você colocar em prática, 100%. Perfeito. Isso evitaria custos desnecessários, evitaria um desgaste do tempo, que é o mais precioso, e evitaria, na maioria das vezes, colocar pessoas em situações que não precisavam estar naquele momento. Perfeito. Isso foi um aprendizado muito bom em relação Eu acho que a impulsividade ela veio dali do perfil empreendedor, Empreendedor. que naturalmente a gente quer opa, tive um estalo aqui, vou fazer executar. vou executar, antes que Mas alguém aos executa, acho que até poucos a isso. gente vai entendendo que necessita de um planejamento, de execução, de melhorias, de... Isso melhorou até na própria gestão, a questão dos planejamentos. Porque eu digo que eu planejei a minha vida praticamente toda. Não sabia onde era que eu ia chegar, mas planejei boa parte. Planejei quando eu queria terminar minha faculdade. Planejei quando eu queria engravidar. Só meu casamento, meu esposo me arrastou, né? Planejei, assim, o segundo filho. Não queria, de certa forma, assim, de imediato ter filho. Mas a necessidade de minha filha ser sozinha, eu sentia a necessidade dela pedir também. Planejei o segundo filho. Planejei abrir a empresa. Planejei regredir, dar um passo atrás para dar impulsionamento nas outras empresas, porque já tive mais 3 empresas. Josi, quebrou? Não. Eu recuei para dar impulsionamento nas que estavam bem ativas e com um olhar maior. Porque até então eram 4 lojas em Petrolina. 2 na Ecocentro, uma em cima, outra embaixo. Uma na Galeria Neuma Center, eu acho que não tem nem 200 metros de diferença de uma para outra. E uma outra cá na calçada que é bem do lado do Neuma, que não é nem 50 metros de distância. Entendi. Então, por que bem uma dose centralizado ali, 4 empresas, tudo... Era como se tivesse tirando cliente, virando concorrência de si mesmo. Isso. E com custo, né? E o custo. E hoje uma das questões de escalonar é justamente isso. É você pegar, reduzir custos e ter uma escala maior, né? Escalonar de forma que isso não fique fixo todo mês, né? Perfeito. E aí foi justamente... Meus recursos também foram planejados. Os recursos também foram planejados. E essa visão de não sei onde é que eu vou parar. Só sei que eu não quero parar. É isso que eu ia perguntar. Você, o que você imagina, claro, se sentir confortável em falar, mas... Sim. Quem será a Josi daqui a 5 anos? Eu quero estar bem melhor no meu segmento de palestras, quero estar bem melhor no segmento de mentorias, porque como você mesmo retratou aqui muito bem, mentorias são vivências. Isso. E não tem nada que eu não tenha vivenciado do lado negativo e do lado positivo que eu não consiga ensinar. Lado negativo será lições. E lado positivo, melhorias mais ainda. Porque no meu tempo estava como positivo, mas pode ser que no tempo da pessoa não seja tão positivo. Então, irei melhorar a positividade no período da pessoa. E até mesmo, falando com uma das pessoas que trabalha com você, e eu gosto muito, a Grace, quando ela colocou para mim assim, uma situação que era para resolver, ela disse: você não está com raiva? Eu disse: vai adiantar eu estar com raiva de alguma coisa? Porque assim... Hoje eu tenho principalmente discernimento. Se eu tenho um problema e não foi resolvido, a gente vai fazer o quê? Vai pensar junto na solução. Claro, perfeito. E se eu ficar com raiva em si do problema ou me estressar, vai resolver? Não. E vai dificultar no pensamento da solução. Vai né? dificultar no pensamento. E eu ainda ficarei doente. Isso. E aí o que é que eu posso fazer hoje? Ao invés de ficar estressado com alguém, ao invés de ficar com alguma dificuldade ou apontar a dificuldade para alguém, busca a solução. Perfeito. E aí eu já venho naquele ditado que vem nas 6 leis da autorresponsabilidade.
Se for para criticar, busque soluções. Né? Se for para apontar alguém, busque soluções. Porque hoje eu posso estar aqui, encher o peito, de certa forma, e dizer, você está errado. E no outro dia pode ser eu. E se eu não fui de forma empática com você, como é que você pode ser comigo? Muito bem. Né? E a gente está sujeito a isso o tempo todo. O tempo todo, a errar. Porque age muito, toma muita decisão e a qualquer momento você pode errar. É normal. As pessoas enxergam muito o líder, o empreendedor, como um dono da razão. Sim. E não é. Sim. Né? Eu sempre deixo isso claro e sempre dou abertura para o pessoal para dizer, não, traga a sua sugestão. Exato. Mas a gente tá. É a vitrine maior, vamos dizer assim. Então a possibilidade de errar também é bem maior. E quando nós estamos à frente, principalmente de pessoas que estão em níveis de aprendizado, em crescimento, onde nós estamos, isso é bem nítido. Tem pessoas que dizem, vou ver se vai errar. Ah, não é a boa zona? Vou ver se vai errar. E a maioria das vezes já provoca ao erro. E aí, quando você não tem sabedoria, não tem um discernimento suficiente para estar raciocinando, para pensar de maneira clara, realmente vai cometer o erro, porque foi no impulsionamento do outro. Vou ver se vai errar. E aí você pode dizer, não vou errar. E acaba, na maioria das vezes, não raciocinando e erra. Sabia que errava. E se errar, tá tudo bem. Se errar, tá tudo bem. E aí, voltando para a questão mesmo que você colocou de onde eu me enxergo, Josi, você se vê a longo prazo à frente das empresas, eu quero dar estrutura suficiente para quem hoje está comigo para estar levando as empresas. Para não precisar eu estar 100% dentro da empresa. Para não precisar eu estar abdicando de uma outra forma de ajudar pessoas para estar lá dentro, que também já faço isso há tanto tempo. E eu digo com maestria, porque quando eu estava à frente das vendas 100%, eu dava o meu melhor. Se eu estou à frente da gestão, eu vou dar o meu melhor na gestão também. Perfeito. Hoje, as minhas sócias foram ex-colaboradoras. E, para mim, é um ponto bem significativo, porque eu não recruto alguém de fora para vir aprender o meu contexto. Alguém que já conhece o teu processo, já conhece Josi. Exatamente. Já conhece quem é o perfil de Josi, já conhece quais são as intenções. Você também já conhece, né? Já conheço. É como se já tivesse ali passado a fase do namoro. Exato. Vamos pro casamento agora. Vamos pro casamento. E aí, quando eu digo que meu esposo foi quem me arrastou para casar, e é isso que eu faço. Eu arrasto as pessoas para se casarem comigo, Perfeito. Né? Para estarem casados. E algumas das minhas sócias, às vezes eu faço reunião e digo, quem quer ser empreendedor aqui dentro? É porque isso é legal, essa pergunta, porque assim, nem todo mundo tem o perfil para ser empreendedor. Exato. Tem gente que prefere ali a segurança, enxerga um CLT como segurança. Sim. Né? E tá tudo certo. Não tem certo. Eu costumo dizer que não tem certo e errado. Tem certo e errado. Tem o que a pessoa se sente mais confortável. Tem gente hoje, quando você vai entrevistar as pessoas, pelo menos no meu caso aqui, Sim. 90% quando você pergunta, a pessoa fala assim, eu quero fazer um concurso público. Eu nunca tive desejo de fazer concurso público. Acho que até se eu muito fiz concurso foi acho que 1 ou 2. Sim. E nunca tive assim nenhum desejo de passar, não me via. Sim. Né? Então, e hoje a maioria das pessoas hoje pensam dessa forma. É o fixo, é o certo, isso, né? É o isso, certo. isso. Eu não estou aqui criticando ninguém, como eu estou dizendo, não tem certo nem errado. Sim. Mas é a escolha que você vai fazer. Exato. E aí essa pergunta que você faz é importante, porque às vezes você olha uma pessoa, operacionalmente ela é muito boa, e aí você traz ela para a gestão e você perdeu um bom operacional e não tem um bom gestor. E já aconteceu isso. Por isso que eu digo hoje que a mentoria e o que eu posso contribuir daqui para frente é justamente vivências. Porque eu já coloquei pessoa vendedora de excelência para liderar e eu perdi a vendedora e depois perdi o líder. E perdeu o líder. São erros e acertos. Nós estamos fadigados justamente a cometer isso. Verdade. Né? É uma forma que são experiências. Você colocaria hoje novamente, hoje eu faria uma entrevista. Você quer ser empreendedor? Qual é o nível de crescimento que você se vê hoje dentro da empresa? Eu faço muito isso em relação a onde você quer se ver dentro da empresa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Meu esposo, eu digo que ele está sendo treinado e treina as pessoas que é da loja, quando ele chega, que ele está especialista em fazer perguntas, né? Entendi. E hoje ele é muito isso. Ele olha para você e diz, por que você faz isso? O que é que você está fazendo da sua vida? Isso é o que você gosta de fazer? Porque, na maioria das vezes, eu estou em um local de trabalho, uma loja da vida vendedora. Tá pelo emprego. Tá pelo emprego. E você não sabe por que você está ali dentro. E aí, para a empresa é ruim, porque quando você contrata uma pessoa,
você contrata uma pessoa pensando que ela vai fazer carreira, que ela vai Exato, crescer com você. Não exato. contrata uma pessoa imaginando que daqui a um ano ela vai se embora. Né? Isso é ruim para a empresa. É ruim. Eu tenho uma pessoa que estava comigo 9 anos e eu dei a oportunidade para ela ser sócia e está em crescimento 3 vezes. Quando foi esse ano, eu fiz a demissão dela e aí eu coloquei, olha, você vai estar saindo porque eu vejo um nível de crescimento e eu quero te empurrar, de certa forma, para você montar o seu próprio negócio. Ela disse, eu sempre tive vontade de fazer isso, só que eu tinha medo de perguntar a você se eu poderia fazer isso. Aí é algo que eu coloco. Se você está com dor de barriga e você não diz, tem como eu adivinhar qual remédio eu vou te dar? Não tem como eu adivinhar qual a situação que eu posso te... Por mais que eu faça leitura corporal, que eu já entenda de perfil, que é algo que eu estudei, que eu já entenda se você está bem, se você não está, não tem como eu verificar o interno seu a ser trabalhado. Quem tem que reclamar é quem sente a dor. Quem sente a dor. Eu tive que necessariamente empurrar para a pessoa ser empreendedora. Josi, e como é que está essa pessoa hoje? Quando todas as pessoas que têm o livre acesso comigo para o crescimento, eu dou suporte, independente de estar comigo ou não. Porque, como eu disse a você, hoje para mim é gratificante você ir para um pilar a mais e eu conseguir colocar um empurrãozinho para você ir para um pilar a mais no seu caminho. Independente se hoje esse... É uma vitória, né? É uma vitória, você tá como eu coloquei. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Essa semana tem uma das pessoas que saíram agora recente, que estava só de suporte. Ela disse, eu estou indo para uma financeira, aquela lá que eu te falei. Você não lembra muito bem, não. Ela disse, não, é porque eu disse, olha, independente se está em financeira A ou B ou C, eu quero é que você esteja bem. Porque, para mim, é a pessoa em si. E sendo um profissional capacitado e saiu, não, eu já estive lá em Josi. Vai saber que teve um pouquinho da minha contribuição para ser melhor lá na frente. Perfeito. E hoje eu digo que não existe concorrência. Existem clientes que não são cuidados como eles merecem. Essa é a questão. Eu levo as pessoas que estão no mesmo segmento como eu para pegar treinamento. Para estar em crescimento, para estar em imersão. Josi, você não tem medo. Você sabe que tem mercado para todo mundo. Exatamente. Josi não tem medo de tomar seu lugar. Meu lugar ele é meu. Eu sei onde é que eu sei quem eu sou, filha de quem eu sou e sei onde eu quero chegar nesse nível de conhecimento. Agora, se as pessoas estão comigo, eu estava falando até com uma das pessoas que eu fiz lá, possa ser que hoje você me trate como concorrente, pode ser que amanhã nós sejamos parceiros, esteja do lado a lado, sociedade. Claro. E por que a concorrência? Claro. Por que vai existir esse segmento? Cada um deu o seu melhor, no seu ramo, no seu segmento. Muito bom essa visão. Né? Josi, se hoje você tivesse a oportunidade de encontrar a criança lá de trás, e se você pudesse falar alguma coisa para ela hoje, deixando claro que aqui não tem nada combinado, eu peguei ela de surpresa aqui agora. Já olhei aqui, sim, o que é que você vem me dizer aí agora, vai? O que é que você diria para ela hoje? A principal mensagem seria que alguns abusos em si que eu tive, não fisicamente, mas em alguma situação, não de criança, mas eu digo com 10, 12 anos, que poucas pessoas sabem, aquilo me fez um crescimento maior. Me fez justamente tudo que eu não quero que uma pessoa passe. Hoje eu tenho um olhar humanizado ainda mais, para saber qual é a dor que essa pessoa está sentindo. Qual é a situação. Se essa pessoa ela quer seguir adiante, ela está seguindo com a intenção de alguma coisa. Não ser a mesma pessoa que era lá no começo. Quando você perguntou se eu tinha visão de como era que eu chegava, muito de meu sonho ele foi quebrado no meio do caminho. Foi quebrado no meio do caminho. Josi, você já teve assim, uma situação que não foi cabível? Tive algumas situações que não gostaria de relatar, mas as situações, tudo para mim foi aprendizado, foi impulsionamento. Se hoje eu estou onde eu estou, é para fortalecer cada pessoa que eu ver pela frente. Você não se vitimizou? Não, de forma alguma, e até eu falo o contrário. Quando um copo está cheio, e que você não consegue visualizar o que está lá dentro, não tem como você pegar e fazer uma limpeza. Você tem que esvaziar-se de si e esvaziar de qualquer situação e fazer com que tudo o que foi ao contrário, você carregue como algo positivo e te fortaleça. Para quando você chegar no almejado ou de acordo com os seus passos, você vai dizer, eu consegui. Eu não me vitimizei, não fiquei no meio do caminho. Toda a situação que veio para mim desfavorável, eu coloquei como era para ser assim.
E quando eu coloquei para você anteriormente que a maioria das pessoas da minha cidade natal engravidar cedo, passar muitos anos trabalhando em casa de família, não sou contra, não se visualizar, se desleixar mesmo, você ficar uma pessoa largada. Uma boa parte é assim. Aquilo eu não queria para mim. Independente de trabalhar em casa de família, passei muitos anos trabalhando em casa da família, de casa de família, e você é uma das pessoas que eu digo a você que conheceu, não estava dentro, porque trabalhava muito, mas conheceu, mas tudo que eu fiz valer a pena. Tudo foi aquela questão, é uma fase. E assim, e o mais importante disso é que tudo isso que você passou, né, o que acontece, o caminho normal, natural, vamos dizer assim, é que a pessoa cresça sem perspectiva. Sem perspectiva. Porque ela está arrodeada de uma situação que não tipo, faz para bem. Ela é o normal, dela. E você conseguiu superar tudo isso e deixou para trás, não se vitimizou, passou por situações e conseguiu. Isso para mim foi uma forma de me estruturar financeiramente, porque eu digo a você que eu sei os altos e baixos do financeiro e hoje eu sei ensinar como se estruturar. O lado de gestão, gerir as emoções principalmente, porque somos seres humanos e temos picos e vales. Só que nesses picos e vales você tem que saber que quando você estiver lá no vale, você tem que ter impulsionamento para ir para o pico. Perfeito. Você tem que saber assim, qual é a minha razão, por que eu cheguei aqui? Por situação X. E como é que eu faço para sair daqui? Aí vem o como. Perfeito. O como eu faço. Perfeito. E que toda situação contrária daquilo que você não tinha planejado, uma pessoa planejadora, uma pessoa que não tinha planejado, você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Quando eu digo que meus pais me davam muita responsabilidade, é porque eles sabiam que de alguma forma eu estaria aqui, eles já teriam alguma visão sobre mim. E que tudo que eu fiz foi justamente colocado na responsabilidade de ser melhor a cada dia, né? De fazer o meu melhor. Eu coloquei uma situação que eu não concluí em relação ao que você falou de filho de 1 ano e que os filhos em si, os pais, eles não são 1/3 do que as mães são. Eu vamos dizer, chega uma situação de eu dizer assim, eu não sou uma boa mãe. Porque eu, além de viajar bastante, focava, saía para a empresa de 7h30, chegava às vezes 8, 9 horas e trabalhava até 3 da manhã. E aí, para mim, quando minha filha era pequena, nasceu, já fui com 5 dias, praticamente 6 dias trabalhar, aquilo me deixava entender que eu fiz uma escolha de ser mãe, mas só que eu não sou mãe, eu sou empresária. Chegando ao ponto de meu esposo, eu tirava o leite, com 1 mês já estava dentro da empresa, depois terminou o cesáreo, já foi dentro da empresa. Eu deixava o leite materno em casa, na geladeira, e ele colocava na mamadeira, e ele fazia o papel, ele era pai, mas fazia o papel de mãe, porque ele pegava a mamadeira e colocava do lado do peito dele. E ali se mamava com a situação mesmo encarado o peito dele para a madeira. Sim. Então, assim, aqueles vídeos ele me mandando, aquilo assim eu achei, sabe, maravilhoso. Ele fazer essa situação. Não vai ter ausência da mãe. Houve uma combinação entre os dois. Uma combinação assim de dizer assim, você vai, eu fico, mas eu vou ser o melhor dentro do meu papel também. Cada um fazendo o seu melhor. Cada um fazendo o seu melhor. Josi, sem inverter o papel? Não, foi escolhas. Foi escolhas. Ele me impulsionou a ser boa naquilo que eu sou e eu impulsiono ele todos os dias a ser melhor ainda naquilo que ele é. Não somente como ele é estrategista, planejador, ele diz que o maior investimento dele sou eu. Mas também como papel de pai. Como papel de pai, eu tiro meu chapéu 10 vezes se eu preciso, por não repetir padrões, que a gente realmente é buscar não repetir, e por ele dar o melhor daquilo como pai. E eu hoje busco dar o meu melhor como empresária, como gestora, como mãe, como esposa, porque nós temos que ser esposa, claro. Tá bem como esposa. Claro. E quem me encontrar não vai me ver sem salto, não vai me ver sem estar com uma maquiagem, sem estar bem vestido dentro do meu contexto. E sem um sorriso, eu particularmente nunca vi. Não, você não vai me ver, porque assim, eu vou contribuir com você, eu estando de cara fechada, não vou. Perfeito. Eu vou contribuir com um dia melhor se eu saio de casa orando e a minha primeira conversa é com Deus. É uma escolha, né? É uma escolha. Como é que vai ser meu dia hoje? Como é que vai ser o meu dia hoje? Eu antes de voltar para Cristo, eu digo voltar para Cristo porque quando eu entrei para a religião, e uma palavra do meu pastor, ele disse assim, com quem é que você conversa pela manhã?
E eu não fazia, eu fazia, mas não voluntariamente, né? E aí eu vim perceber que a minha primeira conversa pela manhã era isso. Eu já acordava assim, quando eu olhava 40, 80, 100 mensagens pela manhã. Porque quando ele toca o alarme, já vem logo, liga o Wi-Fi. E aí já vem a quantidade de mensagem. E aí o abdicar de olhar as mensagens no começo, primeiro conversar com Deus, Senhor, que o Senhor consiga colocar tudo que tiver dentro do meu dia, que eu seja capaz o suficiente de resolver. E o que vier os problemas, eu seja a solucionadora deles. Que se veio é porque eu resolvo. Resolver. Exatamente. Depois disso, de toda essa reflexão, de eu me encontrar, é que eu vou para buscar solucionar os problemas dos demais. Se eu não sei resolver a mim, como é que eu vou resolver dos outros? Né? E é justamente isso. Se encontrar e se renovar todos os dias. E hoje a minha capacidade de me desenvolver como pessoa é fazer com que eu seja útil na vida de alguém. Maravilha. Josi, para a gente finalizar, que recado você deixaria hoje para os empreendedores que estarão nos assistindo? Quem está pensando em empreender, quem está querendo começar, o que é que você falaria para eles? Primeira coisa é que empreender ele não é fácil, mas é gostoso. Quando você faz o que ama, é gostoso. Eu sou 38 anos, então tem 31 anos que eu vendo. E quando você aprende a gostar e a fazer aquilo que você ama, todos os dias não é trabalho, não é um emprego, não é uma dificuldade, é um aprendizado. Perfeito. E quando você está com a mente aberta para estar na cadeira de estudante, de aprendiz todos os dias, você vai encontrar pessoas que sabem mais do que você e você não vai se sentir rebaixada. E sim um aprendiz de todo o conhecimento, de algo novo. E se eu passei por dificuldades na vida de empresária, de vir tirar férias mesmo, com quase 12 anos de empreender, também foi escolha. Que nós optamos todos os dias o que fazemos de bom ou de ruim na nossa vida e na vida dos outros é escolha. Então eu posso ser uma pessoa melhor, com um sorriso no rosto, ou eu posso ser uma pessoa ruim, fazendo com que os dias dos demais sejam ruins também. Então, o que eu coloco hoje, principalmente, é se imagine no lugar do outro. Se o outro está passando por alguma situação e venha, de certa forma, ser ríspida, isso é tudo aquilo que ele pode entregar. É só aquilo que ele pode entregar. Cabe a você fazer o melhor para que ele, de certa forma, ou ela mude a situação, só que você tem que estar em paz consigo mesmo. Maravilha. Tem que estar bem consigo mesmo. Maravilha. Se não acontecer, é porque foi o melhor que a pessoa tinha. Né? Foi o melhor que a pessoa tinha. Maravilha. E empreender, ser mãe, ser mulher, ser pai, ser negociante, ser vendedor, são escolhas. Nós escolhemos todos os dias acordar e fazer. E só agradecer a Deus, porque se todo dia a gente tem um presente, que é o dia, é aproveitar da melhor maneira possível. 24 horas. 24 horas para você aproveitar da sua melhor maneira, sua melhor versão. O tema da minha palestra é saia da caixa e transborde a sua melhor versão. Né? E é justamente isso. Você tem que sair da caixa todos os dias e transbordar o que há melhor de você. Porque coisas ruins sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Naturalmente. Naturalmente vai aparecer coisas ruins. E quando você está na melhor fase da sua vida, sempre acontece alguma coisa para te desmotivar. Agora, se você sabe quem você é, nada te derruba. Maravilha, né? Gente. A gente foi agraciado aqui com essa história, com toda a sua positividade, sua energia, com tudo que você viveu, vivenciou, passou. Assim, é uma história inspiradora. E eu quero agradecer aí sua disponibilidade. E eu tenho certeza que essa história vai inspirar muitas pessoas também. Gratidão. Eu que te agradeço principalmente pelo convite e saber que eu creio que tanto eu quanto você não somos tanto de roteiro, somos da espontaneidade. É. E para mim estar aqui falar um pouquinho foi tudo, como você disse, não foi combinado. Não foi. Foi algo leve que foi saindo. E tinha coisas que você perguntou aqui que passou um filme na minha cabeça. Em alguns momentos você se emocionou. Exato, porque assim, poxa, como é que ele vai puxar esse assunto para mim, né? Como é que ele vai puxar isso? Eu não converso isso. E para mim é aquela questão de saber um pouco mais, ativar um pouco mais a criança interior que está lá dentro. Acho que é bom. Importante. É muito importante você estar aqui todos os dias. E só tenho a agradecer a você, a Controle, a pessoa que hoje em dia salvou meu 2023. Meu 2023 em relação à organização de algumas coisas da empresa foi
digamos, desorganizado, não é isso? E vocês chegaram para fazer com que o meu 2023 chegue a 2024 diferente. Que Então, bom, que gratidão bom. Isso aí também tem por que isso. ficar gravado e repetido, viu? Gratidão por isso. 2024 seja anos de grandes transformações, Amém. grandes encontros e principalmente Fortalecimento da parceria. fortalecimento da parceria, porque é aquele nome que já está lá perto da ponte, já controller, Daqui um dia a gente muda já pra está ali lá. com o controle, é justamente quem vem, quem vai ter essa intenção de que o controle está nas suas mãos, né? Na mão de quem está a vir É uma até você. responsabilidade. É uma responsabilidade e tem uma responsabilidade de 4 mãos. Tanto você como nós que estamos do outro lado, tem que ser um trabalho Que mútuo. bom seria se todo empreendedor enxergasse dessa forma. Muitos empreendedores acabam visualizando o contador tipo, eu contratei e resolve. E não é assim. Não é. Não funciona. Então, assim, o contador sozinho não faz nada. Não faz. Tem que ter esse Não só o esse contador, trabalho de né, mão Francisco? dupla. Como nutricionista, como Isso, médico, sim, como sim, todo e qualquer segue a mesma profissional. linha. Tem que Perfeito. ter lá a pessoa que está disposta, como profissional capacitado, a fazer a Perfeito. parte dele também, né? Perfeito. Então é justamente isso. Estamos Perfeito. aqui nessa caminhada 50-50. Obrigado mais Obrigada. uma vez.